Oi, boa noite. Bem, hoje eu fiquei pensando e refletindo e eu trouxe para vocês sobre um tema que eu acho assim, pelo menos para mim, eu tenho meditado e tenho buscado, né, compreender, ou então dentro da minha ótica, meus, vamos dizer, dos meus princípios e conceitos, enfim, do que vem ser a liberdade. Quando a gente fala em liberdade, muitas vezes a gente associa essa questão ideológica, política, né, social, mas eu gostaria de fazer uma reflexão e ir um pouquinho mais adiante. A gente, se fizer um passeio pela nossa história, isso a gente, na história mais antiga, né, vamos dizer, vamos supor, vamos fazer um passeio pela história de 2000 anos para cá, né? Sem falar, né, que não entrar dentro de um contexto de procurarmos investigar um pouquinho sobre as civilizações que a gente, hoje a ciência já tem notícias, né, de antigas civilizações que poderiam ser até muito mais avançadas que nós, como tipo Atlântida ou Lemúria, né? Mas enfim, não vamos ir lá para trás, vamos ficar de 2000 anos para cá. O que a gente tem na nossa história? O que a gente traz, né, com relação a todo vamos dizer, um processo social, político, econômico, financeiro, com relação a essa nossa trajetória até aqui. Se a gente for, por exemplo, a gente faz um estudo de Jesus para cá, né, no calendário, o que a gente viu e até hoje, né, mesmo na época de Jesus, foram grandes conflitos, né, em nome dessa liberdade. Jesus, inclusive, ele foi um avatar, né, que veio trazer essa consciência, né, de que nós somos muito bélicos, porque a gente não tem, e na época ele dizia assim, vocês não têm a condição de entender a compreensão do amor do meu pai, da onde eu vim. Ele tinha consciência do que era realmente a liberdade e o amor. Então ele dizia, né, que às vezes, eu não sou desse mundo, mas desse mundo que ele queria dizer, desse mundo que a gente vive, de guerra, de conflito, de ódio, porque desde que a gente tem, vamos dizer, conhecimento, nós somos seres que viemos de uma história ancestral onde os nossos primatas, nossos ancestrais, eles lutavam e matavam para realmente sobreviver, né? E até uns aos outros, era coisa tribal, né, mesmo. Então, de lá para cá, vou dizer que a gente evoluiu assim a passos de tartaruga. Não que as tartarugas, nada contra as tartarugas, mas elas são lentinhas, né? Então, assim, isso é atávico, né? Nós temos vamos dizer, essa tendência à agressividade, à violência, que ainda está na nossa genética. Mas, através da nossa civilização mais moderna, a gente vem adquirindo conhecimentos que nos levam a realmente a repensar um pouco essa história da necessidade de usar de guerras para conseguir a paz, né? Porque essa é a ideologia, né, geopolítica, social, econômica que realmente ainda está vigorando no nosso mundo. Então, aquela coisa do domínio, né, político, de nações sobre nações, de clãs sobre clãs, né, ainda é muito vigente, né? Se bem que a gente está começando a perceber que as pessoas estão já se mobilizando no sentido de refletir um pouco mais nesse sentido. Será que as guerras que aconteceram, várias delas, né, trouxeram alguma coisa no sentido de que a gente pudesse dizer assim, poxa, eu lutei e realmente recebi os louros devido a essa guerra?
Muitas das vezes, aquela nação que sobrepõe a outra e que quer o domínio, ela pode conseguir realmente alguma coisa nesse nível. Mas o preço que é pago pelo sofrimento que causa às pessoas e traumas é algo assim que leva-se anos para se recuperar, né? Então, a tal da liberdade. Vamos supor, se a gente fala na liberdade, na questão de direitos humanos, né? Como que a gente pode entender essa liberdade? A liberdade é você ter o direito de ir e de vir, né? De ter segurança, pelo menos que as políticas possam te promover uma certa segurança. E deveria também ter, né, se preocuparem até as próprias políticas da segurança sanitária, alimentar, e coisa que a gente não tem, né, praticamente, principalmente nos países mais subdesenvolvidos e em desenvolvimento, né? As políticas não são voltadas, né? A gente sabe. Mas a gente percebe que de uns tempos para cá, de uns 200 anos para cá, a própria população mundial começou a perceber que entender e procurar se informar, mesmo que dentro de um processo educacional totalmente equivocado, que foca no sentido da pessoa ter apenas o conhecimento que ela precisa ter para ser um trabalhador, entre aspas, né, estar a serviço do sistema, e não realmente educar a pessoa para entender qual é o seu papel dentro de um processo civilizatório e ter um conhecimento mais sistêmico, né, no sentido de expandir a sua inteligência, né? Bom, enfim, isso é outra história, mas assim, as pessoas já estão começando, e também por causa desse boom da internet, porque a informação está sendo muito disseminada, as pessoas estão questionando essa questão, das guerras, dos domínios e de interesses, e estão começando a perceber que elas têm direito à liberdade. A gente está começando a perceber que nós realmente temos direito à liberdade. A liberdade de pensamento, a liberdade de escolha, a liberdade de procurar, conhecer, estudar e de repente, escolher o caminho que quer seguir. E também saber, né, dos seus direitos, e um deles é a liberdade. E a gente vê que tem muitas ainda, vamos dizer, determinado tipo de atitudes, né, que, vamos dizer, de líderes ou de situações que fazem com que eles procurem mostrar de alguma forma que o comando são deles, que a ordem são deles. Tudo bem que um líder ele tem vamos dizer, atributos de fazer um comando, mas não de um controle e de um domínio sobre as pessoas. Aí denota-se que isso não é uma liderança natural. Porque uma liderança natural é uma liderança que não é imposta, é uma liderança que é conquistada, que é reverenciada. E isso que a gente começa a buscar no nosso escopo de conhecimentos e de entendimento, nos organizar como sociedade. E também isso tem a ver também com a nossa individualidade. Vamos supor, o que eu quero para mim, na minha vida, ou seja, familiar, na minha vida de relacionamentos. Porque muitas das vezes o nosso sistema vigente, ele passa determinadas normas e regras e que muitas das vezes não são impostas, né? E nós, a maioria de nós, por exemplo, quando você vai, por exemplo, escolher, eu quero ficar sozinho, eu quero ser solteira, ou de repente eu sinto que eu tenho atração por um mesmo sexo, ou enfim, ou eu procuro não me preocupar em ter uma imagem, né, que realmente é respaldada pela sociedade. Não que eu vá atingir determinados tipos de normas e regras, porque eu acho que a gente vive realmente dentro de um sistema onde as leis e as regras, elas são
criadas para que a gente ainda, porque a gente não tem ainda noção de responsabilidade, eu acho que a humanidade ainda está atingindo essa maturidade, nós não temos, então a gente precisa ter limites realmente. Mas assim, vamos supor, as pessoas, por exemplo, principalmente a nível de relação, ainda estão muito presas àquela questão de querer, isso é atávico mesmo, né? De dominar, de possuir, de realmente ter um controle umas sobre as outras. E não eu não digo assim, por exemplo, dentro de uma família, é lógico que você tem toda uma situação onde o pai e a mãe, ela tem e deve exercer, né, um comando amoroso. E também na relação do homem e da mulher, do casal, enfim, a necessidade de que essa relação possa vir a ser uma relação saudável, para que ela possa ter uma construção de um seio, né, de uma conjuntura de grupo familiar mais saudável, realmente respeitar essas individualidades. E muitas das vezes a gente acaba achando que a gente precisa ter um controle sobre o outro, um domínio, né? E isso se estende na sociedade. Porque isso começa dentro da própria construção da célula familiar, da relação do homem e mulher, ou de que seja uma relação de pessoa para pessoa. Então essa questão do domínio, do controle, do desejo de ter o outro, de possuir o outro, faz com que a gente estenda isso nas nossas atividades, relações, sejam elas afetivas, sejam elas sociais, econômicas. Então, esse tipo de padrão de pensamento, de controle, de manipulação, de poder, tolhe a nossa liberdade. Porque nós mesmos, internamente, a gente está preso dentro dessa concepção, dessa crença, de que para que eu possa realmente exercer o meu direito de ser, eu preciso ter um controle e um domínio sobre o outro, sobre o que sobre a situação. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter um comando e um foco em ter algo que a gente sente que é prioritário e que realmente traz um benefício muito grande, né? Isso é natural. Mas como eu vou utilizar? Como eu vou utilizar de toda da minha vontade, do meu entendimento, das minhas condições para conseguir aquilo que eu quero? Realmente passando por cima de pessoas, de valores, mesmo que às vezes você possa fazer isso de uma forma oculta, mas conscientemente você sabe que você está ultrapassando limites, não é? E de alguma forma ele vai ser cobrado isso. Então essa questão da liberdade é muito, eu acho assim, que é intrigante mesmo, no sentido de que a gente precisa se perguntar primeiro: eu promovo essa liberdade? Eu realmente estou em conexão com essa concepção realmente de que eu sou um ser livre? Como eu lido com a minha liberdade? Porque para que eu possa me sentir livre, eu tenho que promover a liberdade de alguma forma. Porque se você busca estar realmente em sintonia com o seu ser e a sua verdade, né, e se expressa isso de uma forma natural, você vai trazer essa energia ao seu redor. Então eu estou fazendo essa pergunta para mim mesmo, né? Por isso que eu estou trazendo aqui. Como eu lido no meu dia a dia, comigo mesmo, com as pessoas, com o meu trabalho, né? Com as leis, né? Com os direitos, com os deveres, né? Então é importante que a gente possa fazer essa pergunta, né? Para nós mesmos. Eu realmente sinto que eu sou uma pessoa que estou liberta de muitas coisas, ou ainda tenho realmente determinados tipos de bloqueios e padrões
que me impedem de realmente entender e vivenciar essa questão da liberdade de uma forma bem natural. Porque a liberdade, assim como direitos, como a felicidade, como alegria, né, como prosperidade, elas são atributos que a gente vai conquistando a partir do momento que você entra em sintonia com esse tipo de vibração e frequência. Mas isso tem a ver com como a gente lida com esses valores com o outro, com as situações. Porque isso é realmente um desafio, uma prova de como que a gente está realmente vivenciando e tentando angariar, por exemplo, e conquistar esses valores. E isso é um bom exercício. Eu acho que eu entendo que a gente não consegue isso de uma hora para outra, mas assim, é um processo e é um desafio, e realmente a gente percebe que vários mestres e professores, eles vêm trazendo essas questões e eles demonstram realmente, né, que é um caminhar, é um exercício. E demanda boa vontade, demanda disciplina, né? Para que a gente possa realmente trazer essa realidade de estarmos dentro de um contexto civilizatório mais humano, onde as pessoas realmente começam a conquistar os direitos reais e naturais de serem seres que estão aqui vivenciando um processo de caminhada de evolução e ascensão. É isso aí, boa noite, obrigado pela reflexão.